Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Eu estava essa semana estudando a palavra do Senhor para trazer às minhas amadas irmãs e irmãos uma palavra da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, eu creio que João capítulo 6 é um texto ideal e maravilhoso para o Dia das Mães. João capítulo 6. O que aqui está é, meus amados irmãos, um dos maiores milagres da parte de Cristo. E este grande milagre também está retratado em Mateus, está retratado em Marcos, está retratado em Lucas, mas João é o único que tem um detalhe especial que nos faz esta noite olhar para esse texto e pensar com muito carinho no tocante a você, mãe, e sua função. Mas, pastor, não é o texto da multiplicação? Sim. Da primeira grande multiplicação? Sim. O texto diz assim, versículo 1 em diante. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava bem próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão? Coitado. Para estes comerem. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: eis aqui um garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E aí o resto do texto, de forma linda e maravilhosa, diz: o Senhor Jesus mandou que eles se sentassem. Pegou, dando graças a Deus, começou a partir. E partia, de tal forma que a multidão inteira, que não era pouco, comeu, se fartou, e segundo o texto, ainda sobrou quantos cestos cheios? 12 cestos cheios, que Jesus ainda mandou guardar para não desperdiçar, porque é óbvio, ninguém sabe o dia de amanhã. Se eu tenho um Cristo que manda guardar, então, consumidor louco que me escuta hoje, repense a vida, comece a guardar, porque se até o Senhor Jesus mandou guardar, é bom guardar. Tá ok? Mas bem, a grande questão que se coloca é, eu não estou vendo mãe aqui. São as mulheres que comeram juntas, e aí Jesus nunca deixa uma mãe passar fome. Onde é que tem mãe aqui? Pelo amor de Deus, pastor. É interessante que em cada evangelho, o Senhor Jesus destaca um ponto. O grande escritor da palavra dele é ele, Jesus. Em Marcos, não se fala desse garoto. Em Mateus,
não se fala desse garoto. Em Lucas, não se fala desse garoto. Só João fala que tinha um guri com pães e peixes. E o interessante é que em algumas tradições ou traduções, você tem o nome menino. Numa tradução mais moderna, você tem o nome criança. E nas mais antigas, ora tem menino e ora tem rapaz. E aí, curioso como sou, fui ver quem era esse menino, porque em João ele estava, e no resto dos evangelhos não estava. Só tem Jesus dizendo, e aí vamos alimentar, eles dizendo, não tem como, a multidão é enorme. Se a gente tivesse aqui 200 dinheiros, ou seja, 200 denários, e o denário era o dinheiro de um dia para que o pai de família levasse para casa a comida. Então naquela época, trabalharia um dia inteiro, e ao final do dia, a pessoa que me contratou me daria um denário. Eu chegaria em casa, mulher, pega um denário. E aí a gente já tinha dinheiro para comer no outro dia. Aqui se diz que a multidão era tão grande que 200 denários não dava. E se você vai fazer um cálculo, 200 denários, alimentaria naquele dia exatamente, talvez, 4.200 e poucas pessoas. Quando você vai para os outros evangelhos, só de homem disse que era perto de 5.000. Fora o quê? Mulheres e o quê? Crianças. Era gente para dar de pau, né? Era gente para dar de pau. Então, por baixo de 10 a 12 mil pessoas. E aí, não tem como. Aí surge esse menino. É menino, é jovem, é homem. Eu fui atrás dos maiores intérpretes da palavra de Deus, porque essa parte é fundamental hoje à noite. E aí, gente que sabe tudo de grego, como Carson, né? Ele dizia, olha, é alguém de idade média para cima, podendo chegar até uma idade quase que adulta, né? Podendo ser, inclusive, até um escravo. Mas a maioria esmagadora, fora Carson, todos os outros, Kinner, Pablo Deiros e etc., todos dizem, não, o grego aqui indica menino criança. Aí eu fui tirar essa dúvida, porque ela é muito importante hoje à noite, e eu fui atrás desse instrumento de trabalho, que é uma obra-prima da Sociedade Bíblica Brasileira, que é o Novo Testamento em grego. Então, quem não sabe grego, vai atrás de obras como essa. E eu achei interessante, porque ela conseguiu me tirar uma dúvida muito grande, porque eu tenho quase que 80% dos exegetas dizendo que é menino, e eu tenho um grande exegeta dizendo que é menino rapaz, mais rapaz que menino. E isso modificaria muito a mensagem dessa noite. E aí, este homem aqui, eu peço por gentileza que você coloque, meu filho, por gentileza. Este homem aqui, ele consegue nos trazer exatamente no grego, ali está, amplia o versículo 9, o termo que nós precisamos esta noite. Então, ali está o versículo 9, está, o grego em cima, eu não vou ler, porque eu não vou passar vergonha. O grego em cima, um menino. Um menino. Então, você vê que na própria língua e na interpretação, isso aqui pode retirar, isso aqui é um instrumento de trabalho fantástico para nós, pastores, porque isso aqui tem muita gente que diz, que no grego, no original diz isso, isso, isso. Isso aqui é feito por mais de 35 doutores
em matéria de linguística e grego, e simplesmente esses homens produziram a melhor interpretação bíblica existente. E o que eu acho fantástico é exatamente isso. É um menino que está lá. É um guri. E procurando mais detalhes ainda deste guri, pude ver em vários autores que interpretam esta passagem, que esse guri, ele de alguma forma tinha ouvido falar que Jesus estava passando naquela redondeza. E que esse guri já tinha conhecimento de Cristo. E que esse guri olhava para Cristo como a maioria dos meninos hoje olham para os seus grandes paradigmas. Menino de 10, 11, 12 anos, hoje não pode ouvir falar o nome de quem? Que ele para tudo para poder acompanhar o que ali está. Bem, talvez, Neymar. Quem não quer parar para ver, até mesmo ele se retorcendo de dor. Até mesmo ele dizendo, não vou jogar mais nada. Mas todo guri que sonha um dia ser Neymar, para ouvir sobre Neymar, grandes jogadores. Quem é o grande jogador hoje do basquetebol mundial? Ok, é esse mesmo. Ok, obrigado. Eu não ouvi, mas eu sei que você sabe. Né? Obrigado, Pedro. Então escute. Quem é hoje o grande nome do TikTok? Aquele fenômeno maravilhoso de inteligência mediana. Isso mesmo. Obrigado. Me ajudaram. E no Instagram, quem é que está bombando? Não é? Escute. Assim era Cristo. Onde ele passava, multidões, nascimento amado, ele arrastava. Eloquente, bonito, inteligente, filho de Deus, ainda trazia para a humanidade milagres, prodígios, falava como ninguém falava. É lógico que um guri como esse queria estar perto dele. Um menino. Vamos lá, o que um menino como esse está fazendo na multidão? Será que ele queria ser curado? Se ele quisesse, o texto teria dito. Será que ele desejava algum milagre? O texto teria dito. Não, por incrível que pareça, você tem um menino que está acompanhando o Senhor Jesus e que ele está ali por causa de Jesus. Porque de alguma forma foi atraído pelo que Jesus fazia, realizava, manifestava, dizia. E aí eu quero apresentar para vocês, eu não tenho jeito, né? Eu sempre enfiando o livro em vocês, não é? Olha que fantástico. Há mais ou menos 5 anos eu estou lendo esse comentário bíblico que é da editora Vida. É um autor que chegou no Brasil tem 6, 5 anos. E eu tenho lido, eu tenho adorado o comentário dele. É o Pablo Deiros. Obviamente, um pós-doutor em teologia, um doutor em divindade, pós-doutor em divindade. E ele está lançando com muita calma os comentários. E eu estava lendo, eu tive a alegria de dar uma olhadinha no comentário dele. Ele é o resumo, assim, de algo grandioso. E quando ele fala sobre esse rapaz, ele chega a afirmar no comentário desse que esse rapaz tinha menos de 12 anos. Olha que interessante. Por quê? Porque ele vai no grego e a palavra paidos indica que ele não tinha mais de 12 anos. É o que hoje nós chamaríamos de adolescente.
por causa das palavras no original. E ele chega a dizer que esse menino realmente não tinha uma idade muito avançada lá na frente, por uma razão simples, pelo que ele estava na mão. O que ele tinha para comer? Qual era o lanchinho do rapazinho? Você já viu alguém com 12 anos comer pouco? Com 13 anos? Com 14? Com 15? Não reclame das fraldas, minha irmã, que você gastou com seus filhos. O pior ainda vem, a adolescência. É um buraco sem fundo. Não tem comida que baste. A gente não sabe para onde vai tanta comida. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Ele tinha na mão o equivalente para que, segundo os grandes intérpretes, se comesse 2 dias e 2 noites. Um homem normal. 2 dias e 2 noites. Então aquele menino estava ouvindo Jesus, e ele veio da casa dele com um lanchinho, para talvez, se precisasse, um dia e pouquinho, porque 2 dias não dava para o menino. E é interessante o lanchinho. Você está pensando que aqui é pão? É pão. Mas é pão, tadinho, não de trigo, é pão de cevada. Era um menino que vinha de uma casa muito pobre, porque quem não tinha dinheiro para o trigo, comia aquilo que havia abaixo do trigo, a menor alimentação existente, que era a cevada. Mas enchia bucho. 5 pães. E os 2 peixes aqui, não pense que era peixe fresco, porque senão já tinha se destruído no clima quente. Ao contrário, era um peixe muito bem, quase que uma pasta muito bem mexido por alguém, transformado por alguém com muito sal, condimento, para que aquilo durasse pelo tempo pré-determinado. Então, literalmente, era um lanchinho salgado e gostoso, que um menino de 12 anos fez para ele. Menino de 12 anos hoje tem preocupação quando vai sair e diz: acho que terei fome. Acho que vou fazer um lindo lanche. Deixa eu cozinhar direitinho aqui esses peixes, acondicionar de tal forma que eles não se percam, e aqui do lado o pão, que aí eu junto, vai forrando, e aí eu vou e eu posso ficar ouvindo o meu popstar por uma noite, 2 noites. Menino faz isso. Salvo o melhor juiz, ele diz: mãe, estou querendo sair. Vai aonde? Eu vou ali. Assistir o quê com quem? Mãe, todo mundo está indo. Você não é o quê? Aí passa para um segundo nível de tentativa, né? Pai, nenhum pai é idiota. Vai falar com sua mãe, eu negocio. O que a senhora quer? Nota melhor. Disciplina. Seu quarto arrumado. Feito. Porque ele está tão doido para estar com o popstar dele, que é feito. Mãe, posso sair? Meu filho, vai, leva. Não é por aí? Na época da Palestina era muito normal crianças, entre aspas, 11, 12, 13, 14 anos, acompanhar grandes mestres, principalmente porque
depois dos 12 anos, no bar mitzvah, ou seja, aquela idade em que se apresentava diante do templo, e se ele fosse muito bom no conhecimento de Deus, poderia continuar os estudos dele. 90% dos meninos eram reprovados, voltavam para casa para aprender a profissão do pai. E somente 10%, os melhores das classes nobres, é que poderiam continuar em Jerusalém, como Paulo, aos pés de Gamaliel, as grandes escolas, e dali sair do 2º grau para o nível superior e depois para o avançado, por uma pós estricto sensu. Quem é esse menino? É um garoto pobre, de família simples, o pão é de centeio. E esse menino sabe que o grande mestre do momento está ensinando. Mãe, eu vou lá, porque é a minha chance de aprender alguma coisa. Você está entendendo o contexto? Jovens acompanhavam e não tinham medo em seguir. Quando você pensa da relação entre Paulo e Timóteo, Paulo está passando na cidade onde Timóteo está. Timóteo se destaca diante de Paulo e Paulo diz para a mãe de Timóteo: Eunice, deixa o menino ir comigo, ele vai ser meu pupilo, eu vou ensinar a ele. A mãe não pensou 2 vezes, nem Eunice, nem a avó Lloyd. Vai, meu filho, porque é tua chance de crescer na vida. Entendeu como era o sistema educacional? Esse menino estava ouvindo Cristo. O texto não diz que a mãe estava. Mas eu acho muito difícil esse menino ter preparado os pães e os peixes para acompanhar aquele que estava passando pela região, e passando pela região, aquele que lá estava e ensinava como poucos, e ele tinha sede de ouvir a Cristo. A única conclusão viável que chegamos diante de um texto desse: a mãe prepara pão e peixe, sabendo que o menino não ia tão longe, mas poderia demorar talvez um dia, para que seu filho coma, ouça Cristo e volte. Você, mãe que está me ouvindo, você tem preparado pães e peixes para que teu filho ouça Cristo? Você prepara tudo para que ele esteja aos pés do Salvador, mesmo que o Salvador não veja, mesmo que ele seja mais um no meio da multidão, mesmo que ele seja mais um no meio de milhões, mas o que interessa é que ele está lá, e lá estando, ele está ouvindo o grande mestre da Galileia. Houve uma mãe que preparou tudo para que seu filho ouvisse o Salvador. O que você está fazendo com seu filho? A quem você está direcionando seu filho? Seu filho é incentivado a estar aos pés de quem? Você prepara lanches e comida para que seu filho tenha força para fazer o quê? E o que eu acho fantástico é que um menino como esse, menino, ele está lá no meio da multidão, ele é mais um. Na verdade, menino,
Do nada, Jesus diz, ele que já sabia tudo, o texto diz. E aí, Felipe, ensinamos bastante essa multidão, né? Tá tarde. Eles não têm o que comer, não? Jesus, Jesus, Jesus. O dinheiro não dá nem para comprar. Não dá para alimentar nem metade. Se vira. Dá de comer a eles vocês. Jesus é maravilhoso. Se vira. Sabe o que é você? Está na posição de gala. Sou um dos 12. Meu mestre. Chegado. Aqui, ó, do meu lado. Para você ter acesso, tem que passar por mim. Aí, de repente, ele olha para a sua cara e diz: bota o povo para comer, eles estão com fome. Deus de misericórdia. O desespero foi tanto que alguns intérpretes dizem e os apóstolos saíram pelo meio do povo dizendo: ei, tem alguma coisa aí? Como é que está aí? Vamos juntar para ver se algo acontece. Os modernos ou modernistas ou ateus declarados ou deístas, meramente deístas, dizem que na medida em que esse menino ofereceu algo, um foi oferecendo para o outro, um foi oferecendo para o outro, e que na verdade não teve multiplicação coisa nenhuma. Não. Quando você pega o texto e pega a interpretação dos grandes, literalmente Jesus foi partindo e o pão não foi acabando. E foi partindo aquele peixe gostoso que a mãe fez para o filho e não foi acabando. Foi isso que aconteceu. Ia partindo o pão, pegando o peixe. Partindo o pão, pegando o peixe. E todo mundo comeu, e se saciou, e se encheu. E sobra 12 cestos. 12. E aí, tem alguma coisa? Ai, estamos arrebentados. Alguém chega perto de Cristo e diz assim: ó Jesus, ainda não caiu o sol. Faz o seguinte, manda todo mundo para casa que não está tão distante. É o quê? Tiberíades, nós estamos o máximo possível. Nazaré, Cafarnaum, 10, 15 quilômetros, anda a pé rapidinho. Esse povo chega em casa, ainda come e não cai na mão de bandido. Vai dar de comer. Ai, Jesus. Aí vem um menino. Ainda não tinha comido o lanchinho dele. Tamanha era a expressão de graça, alegria, felicidade de Cristo. Cristo era aquele que quando falava, você tinha vontade de, assim, não para. Sabe como é que é? Não para. Sabe aquele tipo de pessoa que vai falando e vai te pegando aos poucos, e quando você mal viu, já está completamente amarrado e não consegue se desvencilhar dele. Era isso, Cristo. E aí ele esqueceu de comer o lanchinho. Aí o menino que podia esconder o lanche, verificar, a coisa está feia, ele apresenta o lanche para Cristo. Ele vem de casa de gente pobre, simples. Pobre, irmãos, graças a Deus, divide tudo. Vem gente na casa de pobre, ele diz assim: eu perdi tudo. Só que 2 dias antes ele diz: eu não tenho nada. Aí vem gente e leva tudo. É uma vida paradoxal, não é verdade? Pobre é aquele que, tadinho, mesmo tendo pouco, na hora da angústia, da necessidade, divide mesmo. Ele abre a casa: vem cá, vizinho, vamos lá, vamos comer um pouco. Metade do Brasil não morreu na pandemia, porque, louvado seja o nome do Senhor, nós tudo é pobre. E dividimos. E vem cá, vai lá e tal. E como é que é? Está indo Covid? Tá, mas veio frango junto. E o leite está com Covid? Tá, mas é leite. Eu estou com vontade de tomar leite. Entendeu como é que é? Escute. Olha que fantástico. O menino entrega.
o lanchinho dele, que uma mãe despretensiosa fez para ele poder estar ouvindo o Salvador, que ele ainda não discernia como Salvador. E o lanche alcança perto de 15.000 pessoas. E sobra para mais 2, 3 dias de conferência de Cristo, se Ele quisesse. Entrega teu filho, mãe. Tem coragem de colocar na bolsa dele peixinhos preparados, com pãezinhos, para ele estar aos pés do Senhor Jesus. Não se preocupe, não. Não se preocupe com sua filha, não. Vai alimentar a ele, vai alimentar multidões. Você não tem dimensão do que Cristo faz com o pequeno lanchinho que você preparou para o teu filho, só para o teu filho estar na presença dele. Você não tem dimensão. Você não tem dimensão. Eu sei que você tem que se preocupar com tua criança. Já falei isso uma vez, vou falar pela segunda vez. Se teu filho chegar aos 15 anos sem falar inglês, ele está arrebentado no Brasil. Repetir de novo. Teu filho e tua filha, chegando aos 15 anos, tem que estar falando o quê? Inglês. Que aí ele consegue andar o mundo inteiro. Fui claro? Uau, yes. Fui claro. Seu filho tem que literalmente ter uma cadernetazinha de poupança. Não é pegar o dinheiro inteiro e gastar, não, pai e mãe. Guarda um pouquinho para cada um dos dois. Sabe por quê? Porque o pouquinho de pouquinho, na mão de quem sabe produzir juros compostos, não vai dar 2 mais 2 igual a 4. Com o tempo, 2 mais 2 é 16. E aí teus filhos chegam a um ponto na vida que dizem assim, ai, que eu sonhava tanto. Está aqui, está um dinheirinho para você, só não fala para ele que você está guardando. Entendeu? Porque filho é bicho difícil. Um dinheirinho para você, vai começar a sua vida. Pai, guardou mais? Não. Isso aí você vira. Vai começar a sua vida. Investe com amor na vida dele, investe com graça. Agora, adianta teu filho ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Adianta teu filho ser o melhor dos melhores e no outro dia estar no inferno. Teu filho tem que ser criado em momentos muito mais profundos aos pés do Senhor Jesus, de tal sorte que quando ele escute, meu Cristo vai falar, ele tem interesse em ir. Meu Senhor está passando, ele deseja ir. Meu Senhor, eu trabalho isso, eu quero fazer para o Senhor. E você apoie, por gentileza, com o que você tem. Se você tem pãezinhos e peixes, apoie e deixa. Porque na hora certa o Senhor sabe o que fazer com cada um desses pãezinhos e com cada um desses peixes. Imagina esse menino voltando para casa. Você já imaginou? Eu imagino ele voltando para casa, ele chegando em casa, mãe, meu Deus, mãe, foi fantástico. Estava todo mundo com fome, mas ninguém sentia fome, porque era tão bom estar perto dele. Aí de repente disseram, alguém tem alguma coisa? Mãe, eu disse que eu tinha. Não, meu Deus do céu, tu entregou. Entreguei, mãe, a senhora me ensinou sempre a entregar, entreguei. Ele multiplicou, deu para todo mundo, ainda sobrou 12 cestos. Ainda estou trazendo para casa mais um pouquinho. Pastor, eu perdi tempo.
E eu nunca fiz pãezinhos com peixes para meus filhos estarem na presença do Senhor. Então ore. Ore para que você tenha novas chances. Talvez com netos. Talvez com amigos e amigas. Ore. Ore para o Senhor ter misericórdia do teu garoto, da tua garota. Agora, deve ser fantástico para uma mãe ver o filho chegar em casa e dizer: olha, ele me chamou. Ele pegou o pão, mãe. Meu Deus, mas que vergonheira. O pão de... mãe, não era nem de trigo, mãe. Ele não estava nem por aí se a gente era pobre ou rico, não. Ele pegou o pão. Ele pegou o peixe. Meu Deus, mas eu nem botei tanto sal, com medo da sua pressão. 12 anos. Da sua pressão. Ai, não devia estar tão bom. Ai, que vergonha. Não, mãe. Ele orou. E ele foi partindo e entregando, partindo e entregando, partindo e entregando. Deve ser fantástico uma mãe saber que Deus pegou os peixinhos e os pãezinhos do filho dela e alimentou multidões. Multidões. Que o Senhor te dê este privilégio para a honra e glória do nome dEle. Senhor, obrigado por cada mãe. Obrigado por minha mãe, que nunca deixou, Senhor, de nos dar os peixinhos e os pães simples para que a gente sempre tivesse na Tua presença. Obrigado porque ela lutou a vida inteira, Senhor. Ora lamacanturiandas. E hoje cada filho alimenta multidões. Senhor, ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos como pais a sempre preparar o melhor que temos, seja pãezinhos e peixes, mas para nossos filhos estarem contigo, porque nós nunca sabemos quando aquilo que preparamos para os nossos filhos estarem contigo serão pegos por ti e abençoarão a multidões. Mas eu quero, Senhor, eu quero ver meus filhos, eu quero ver os filhos dos meus irmãos, sempre, 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 com pãezinhos e peixes preparados para estarem na tua presença, para que no dia que tu disseres, dá cá, me entregue, eles com amor te entreguem, e tu faças os teus milagres. Senhor, eu peço que tu tires um medo dos pais e das mães que aqui estão de encaminharem seus filhos de forma definitiva, amorosa, poderosa, profunda para ti. Senhor, retira esse medo banal, horrível, e faz com que pais escondam os seus filhos do trabalho das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Que pais cheguem a dizer: não, na igreja não há mulher para ti, não há homem para ti. Senhor, ajuda-nos a pegar os nossos recursos
para alimentar nossos filhos, para que eles estejam em tua presença. É a única coisa que dará para cada um deles sentido, felicidade, alegria. Fecha a minha boca e a boca do meu irmão quando formos falar mal da tua obra. Fecha a minha boca e a boca do meu irmão quando formos falar mal dos obreiros da tua obra. Fecha a minha boca e a boca do meu irmão quando formos falar mal da tua casa. Para que não afastemos nossos filhos da tua presença. Deus, dificuldades existem em todos os lugares. Mas esta é uma casa onde tu te manifestas, a tua palavra se manifesta, a tua glória se manifesta. Então, Deus, tira de mim o receio de sempre alimentar meu filho com o que há de melhor, para botar na tua presença. Aqueles que no coração dizem: Deus, o livre guarde meu filho ser pastor, ser ministro do evangelho. Tira as vendas dos olhos. E mostra, Senhor, que não há nada mais digno e lindo e maravilhoso de se fazer do que ser canal para a tua graça. Eu abençoo cada mãe como ministro do teu evangelho essa noite. Abençoo. Abençoo para que elas criem seus filhos na tua presença. Que elas possam, Senhor, te louvar com a vida, com a alma, com os bens, com o coração. Fazendo os filhos depois, quando estiverem sozinhos diante de ti, entregar também tudo para ti. Ó Deus, obrigado por essa mãe anônima que preparou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém.